É só acessar o... Mas eu vou contar só o fato. Olá, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Política de Primeira. É sempre uma honra ter a sua companhia. Não canso de agradecer pela interatividade em todos os nossos episódios. E a gente vai começar mais um, então, ao lado de Henrique Chuto. Vamos lá, Chuto. uma conversa muito legal. E aí, tudo certo? Tudo certo. Eu sou o Fabiano Arruda, é uma alegria estar aqui com você. Aquela propaganda tradicional de sempre com muito carinho e respeito para você curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal, ativando o sininho de notificação. Você vai recebendo os conteúdos novos que forem publicados por aqui. Já vou direto ao nosso convidado deste episódio, João Leite Schmidt. Bem-vindo, como é que o senhor está? Tô bem. Que Obrigado bom. pela presença. Alegria recebê-lo aqui, é uma satisfação. O senhor tem um histórico aqui de muitas funções. Se eu cometer alguma inconsistência, o senhor fique à vontade para corrigir. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, começou essa carreira como militar, atuou como advogado, professor, é pecuarista, foi eleito deputado estadual, federal, mais uma vez deputado estadual. Então, aos anos aqui, deputado estadual 75, federal 79, mais uma vez deputado estadual 83. O senhor ocupou funções também no Executivo, foi secretário de Justiça, chefe da Casa Civil, secretário de Fazenda, isso no governo Marcelo Miranda, e também foi conselheiro do Tribunal de Contas. Tudo certo? Tudo certo. O senhor se formou em Direito no Rio e aí acabou vindo para o Estado, né, voltando, retornando. Como é que foi essa trajetória, esse início aí da sua trajetória, se formando lá, voltando para cá? Não, é que eu estava lá, mas eu fui para lá noivo da minha futura esposa. Voltei para casar. A minha esposa de uma família tradicional de Coxim, família Ferreira. Eu casei, já tinha arrumado apartamento, mobiliado, noivo. Vim, casei e fui para lá. Então, quando eu voltei, já vim com a minha mulher e uma filha, que era o nosso lugar. Eu estava estudando para voltar. Se não fosse a noiva, doutor Schmidt, o senhor continuaria a carreira como advogado em São Paulo, no Rio? Não, eu vim para cá para advogar. Para advogar. Para advogar. Eu imagino. Eu tinha, naquele tempo era assim, eu já tinha 10 anos de militar. E eu não precisava dar baixa para fazer faculdade, porque eu servia na Policlínica Central do Exército, que é parede e meia com a Faculdade Nacional de Direito. Então eu só trocava a roupa e ia para a escola. Estava à noite. Então, morava no Flamengo, tem uma rua chamada Silveira Martins. Esse Silveira Martins, inclusive, era inimigo figadal do Deodoro. Foi por causa desse Silveira Martins que o Deodoro proclamou a República, porque o Silveira Martins era muito amigo do Dom Pedro II e fizeram a intriga que caiu o gabinete e que o Dom Pedro II ia nomear o Silveira Martins como chefe do gabinete, primeiro-ministro. E se ele fosse, ele demitiu o Deodoro. Então o Deodoro falou, antes disso eu proclamo a República, que já tinha os republicanos ali fazendo a intriga, né? Então, eu estudava e era sargento na Policlínica Central do Exército, que não me causava nenhum dano. Eu tinha um armário na farmácia central do Exército, trocava de roupa e ia para a faculdade. Da faculdade, eu ia para minha casa, eu morava na Silveira Martins. E de advogado Bom, para a vida política? Eu terminei o meu curso de Direito bem, porque eu me preparei para ser advogado. Eu tive grandes professores também, que os melhores professores da República faziam um concurso para dar aula na Nacional de Direito. Quer dizer, todos os grandes autores foram meus professores. Direito penal, estudei com Nelson Hungria, que é citado até hoje. O meu diretor e professor de introdução à ciência do direito
era o Hermes Lima, que foi ministro supremo, cara de esquerda, foi cassado e tal. Então, a Nacional reunia o que tinha de mais importante da ciência jurídica no Brasil. O pessoal ia para lá, né? Então, procurei fazer um bom curso, porque eu queria sair advogando. Uhum. E não precisava de estágio. Estudei mesmo, saí advogado mesmo. Como diz outro, saí jurista. Doutor Schmidt, não foi... bom, claro que isso tinha um motivo mais que justo, muito importante, que era a sua noiva que morava aqui no estado, a futura esposa. Mas essa decisão de ter feito uma ótima faculdade, com chances de advogar para grandes escritórios do centro Rio Centro, e optar por uma cidadezinha do interior de Mato Grosso do Sul, isso pesou um pouco ou foi natural? Não, o amor falou mais forte. Não é isso. Eu lá advoguei para um grande escritório que representava grandes empresas multinacionais, porque mais era por causa de seguro. Uhum. Porque todas, vamos supor, as empresas de ônibus, todas têm seguro, seguros internacionais, que todo dia bate, mata e tal. Então, esse escritório é especializado nisso. Então, eu já trabalhava, além de ser estudante e ser militar, e eu ainda estudava. Teve essa experiência nesse tempo? Tive essa experiência, porque eu tive um colega que o pai dele era dono desse escritório, então eu fiz estágio lá. Quando eu podia, ia para lá, ouvir conversa e tal. Eu vim, não foi para Coxinha, eu vim para Campo Grande. Campo Grande primeiro. Que ainda não era capital. Sim. Era uma cidade grande. E o prefeito era excepcional, que era o Levi Dias, que estava recebendo muitos recursos do Ministério do Interior, que o ministro era o Rangel Reis, para fazer de Campo Grande uma capital, porque ia dividir. Já se tinha notícias. Então, precisava preparar Campo Grande para ser uma capital. Eu me lembro que o Levi fez o contorno rodoviário de Campo Grande, que hoje é dentro da cidade. Salgado Filho, né? Não, Ceará. Ceará. Ceará está dentro da cidade. Ali era o fim de Campo Grande. A cidade ia encostar ali ainda. Agora, da formação jurídica que o senhor falou, que se preparou, entrou nessa carreira jurídica para vida política. Como é que foi essa? Para o senhor foi natural iniciar essa? Deixa eu te falar, naquele tempo, você era funcionário público ou militar, quando você completa 10 anos de serviço, sem alteração, você tem direito a 6 meses de licença-prêmio. Hoje eu não sei como é que é. Então eu tirei 30 dias de férias e 6 meses de licença-prêmio. E comecei minha vida sem precisar ganhar dinheiro para sustentar minha família, porque eu tinha o meu salário. Então, montei um escritório em Campo Grande, na rua Dom Aquino, bem na esquina. E logo em seguida comecei a administrar aqueles prédios ali tudo, que tinha não me lembro o nome, ele administrava 500 prédios. E uma parte ele deu para eu ir tocando ali, né? Então o cara ia pagar aluguel, não sei o quê, já tinha uma ação de despejo. Comecei trabalhando. E aí comecei a atender no interior. Eu fui atender 1 ou 2 casos em Coxim, 2 ou 3 inventários. Já passei em Rio Verde também, não era comarca ainda, comarca era Coxim. Pedro Gomes também não era comarca era Coxim. E lá em Coxim eu fui para voltar à tarde, voltei uma semana depois. Dadas as questões que surgiam, e eu aluguei uma salinha, e comecei, eu vi que o que eu falava valia mais do que a sentença do juiz. Porque eu fazia acordo. Os caras brigavam, não é assim não. Você está errado aqui, você está errado ali. Vamos acertar aqui. E os caras saíam tranquilos, não precisava perder tempo. Mas claro que tinha ações que eu tinha que ajuizar. E o juiz ficou grande amigo meu, depois foi ser desembargador, foi presidente do tribunal lá no norte, né? O Taís da Cruz Bandeira, um grande amigo que eu tive. Aí ele me levou para Altaraguai, porque era um bom advogado, e ele era casado com uma moça de Altaraguai.
Então, as grandes questões daquela região leste, eu advogava também. Tinha que subir uma serra terrível chamada Petrovina, mas eu tinha carro bom, ia, voltava. Advoguei. Interior você tem que ir. Ia fazer júri nobre, eu era bom de conversa. E quando virou a chave, falou, não, eu vou deixar um pouco, ou eu vou dividir meu tempo entre o escritório e a vida parlamentar. Como foi isso? Aliás, a formação do senhor acadêmica, o senhor teve esse contato com o movimento estudantil, a política em si, no movimento estudantil, o senhor também teve essa vivência? Tive. Eu, por exemplo, no comício que deflagrou o golpe militar de 64, eu estava nesse comício. Foi o último comício do João Goulart, onde ele levou a mulher, a Maria Tereza, uma mulher muito bonita, onde o Brizola falou, o Miguel Arraes falou, e eu estava lá também. Até porque nós que organizamos o comício. Em frente à Central do Brasil e em frente ao Ministério da Guerra, ali. Então eu já participava das articulações e tal. O Jango também era um cara muito tranquilo, gostava de conversar com estudante. E sargentos também. Sargentos apoiaram ele em vários momentos. Então, fiz político o tempo todo também. Mas claro que eu não fazia política fardado. Né? Eu misturava. Então a decisão de sair para deputado estadual em 75, até então Estado Uno, né, Mato Grosso, antes do desmembramento, foi algo natural então? É um natural, não muito natural, porque na verdade, quando eu cheguei eu trabalhava muito, muito. Eu cheguei ao ponto de exaustão. E já desmaiar na rua, estava... Aí minha mulher me trouxe para cá, e daquele tempo tinha a dona Maria de Vídeos, que tinha um centro espírita. Eu achei que era qualquer coisa na cabeça, qualquer coisa espiritual. E fui para lá, ela era minha amiga. E ela falou, não, você não tem nada, você tem que procurar os Neder. Naquele tempo tinha 2 Neder que montaram a clínica Campo Grande. Aí eles cuidaram de mim e com 1 mês eu estava bom. Só diminuto. Aí eu levei 2 advogados para trabalhar comigo. Um deles é o Franklin, que virou deputado, virou conselheiro, ficou comigo até hoje. E trouxe ele de Cuiabá para trabalhar comigo. E comecei a diminuir, então fui dando conta de... Né, a ponto de depois virar aparecerista, da parecer e tal. Mas de vez em quando ainda as ações mais relevantes, os júris mais importantes, ainda fazia. Mas o senhor teve um convite para sair para deputado estadual nessa época? Não, nessa época, como eu fiquei doente, eu falei para minha mulher, eu falei, olha, eu vou ser candidato a deputado estadual, não é para me eleger, porque Cuxim não tem voto. É onde eu tenho algum prestígio. Aqui não tem voto. Junto a Cuxim, Pedro Gomes e Rio Verde não elege nada. Então eu vou sair para matar o tempo, para andar, pegar um carrinho e sair por aí pedindo voto. Sem pretensão nenhuma? Sem pretensão. Sabia que não ia me eleger. Era para passar aquele período, para não ficar mexendo com processo, com papel. Saí fazendo campanha, passava nas fazendas. Eu tinha muita clientela naquela região que divide Mato Grosso do Sul com Goiás e tal. Aqueles fazendeiros fizeram minha campanha também, para todo canto. Bom, abriu as urnas, eu ganhei. Fui eleito. Eleito deputado estadual. Eleito deputado estadual. Tive 9.000 votos Que naquele história, né? E aí, a partir daí, eleito, o senhor falou, agora... Não, eu falei com a minha mulher. Mudou, né? Vou mudar minha chave aqui. Eu tenho que mudar para Cuiabá, porque como é que eu vou ser deputado estadual sem ir lá? Sim. Estado Uno, né? Estado Uno. Assembleia lá, né? Assembleia lá. Aí conversei com ela, eu ainda não estava muito bom. Ainda tinha me curado inteiramente. Porque era estafa, é um troço que terrível. Aí falei com ela, fui para lá. Quando eu voltei, falei, eu vou renunciar. Não se faz nada lá.
Eu fiquei 1 mês ou 2 vendo que não se fazia nada. E era no tempo da ditadura também. Você não pode nem fazer discurso falando mal da ditadura. Falei, não, não renuncia, fica mais um tempo, você está assim, isso é bom para você e tal. E fui ficando. Então você mudou para Cuiabá com a família? Eu não mudei, não. Eu continuei morando. Aí já mudei para Coxim. Ah, sim. Mais perto ali, né? É, mais perto, mas eu tinha uma propriedade lá, que é bem na barranca do rio, chamava Barra do Fortaleza. Fortaleza é um ribeirão que cai no Taquari. E era um lugar prazer, eu tinha prazer. Morei 30 anos ali. E ela ficou ali, eu fui para lá. Todo fim de semana, eu vim embora para cá. Ia de avião. E chegava aqui, o Jorge lá não deixava eu chegar sem passar aqui para dar uma entrevista. Porque ele não tinha contato com ninguém de lá. Olha que história. Era o Pio Lopes, que era o repórter, né? Pio Lopes era o repórter? O Pio Lopes era o repórter que me entrevistava. E o Jorge é o cara que me convidava para tomar um suco de laranja. Schmidt, pede um suco ou de laranja, ou de uva, ou de tamarindo. Mas é melhor você pedir água mesmo, porque é o que tem. Ele era um gozador. Muito meu amigo. Senhor João, e aí o senhor é um personagem importante, uma testemunha muito relevante do processo de desmembramento, então, né? Era um projeto do governo, à época, do governo militar, fazer esse desmembramento do Estado. Queria fazer a redivisão territorial do Brasil. Isso, era um modelo que seria aplicado, um modelo né? Que seria aplicado. Tanto é que Goiás ele tira o Tocantins. Aqui chegou a fazer o desmembramento. Mas, com a saída do Geisel, que quem bolava tudo isso, e eu tive com ele algumas vezes, era o Golbery do Couto Silva. Ele era o cara que pensador, bolou né? isso. Geopolítico. Entendeu? Aí, quando o Figueiredo foi eleito, ele que elegeu o Figueiredo, fez o Figueiredo chegar onde chegou. O Figueiredo, naquele caso que teve da explosão no Rio Centro, que matou um sargento e tal, que aquilo era coisa de militar, que era para comprometer o movimento estudantil, os sindicatos e tal. E o Figueiredo, ao ser ouvido, quem tinha mandado fazer aquilo era um general. Mandou um tenente e um sargento. Então, tinha que abrir o inquérito para apurar. E o Figueiredo já era presidente, falou que não ia mexer com isso, que era um caso isolado e tal. E o Golbery não gostou, largou o governo. E o Figueiredo ficou 6 anos sem um grande projeto, porque o Golbery era o pensador do pensador, né? Era o grande articulador. Eu queria voltar, esse assunto da criação do desmembramento do Estado, na verdade, essa intenção do governo federal de fazer o desmembramento, ela me casou com já uma aspiração que havia aqui no Estado, né? De separar os 2 estados, né? Já havia essa mobilização, mas que faltava talvez um catalisador, faltava alguém maior que pudesse falar, vamos fazer. E aí me casou, né? Foi o governo federal querendo fazer desse desmembramento e as aspirações aqui do Estado que queria separar na verdade, aqui já vivia separado. Você era do Sul, a gente quando chegava em Cuiabá, por exemplo, na Assembleia, 12 deputados do Sul, 12 deputados do Norte, era 24. Já havia essa divisão. Os cargos eram mais ou menos assim. A eleição para senador já era mais complicado. Mas como o Canalha era muito amigo do Filinto Miller, o Canalha conseguiu ser senador pelos 2, recebeu votos de lá e daqui. Mas o Rachid já era fronteira e tal, né? Sim. O Pedro já era também mais, já quando dividiu. Então havia essa divisão já, desde antes. Porque a riqueza de Mato Grosso do Sul era a mate laranjeira. A mate laranjeira, que é em Dourados, ela, quando acaba a guerra do Paraguai, quer dizer, a mate laranjeira, a cidade de Amambai, por exemplo, era uma fazenda que o Solano Lopes deu para a amante dele. E o Rui Barbosa
foi o cara que na República enfrentou o governo para... Não, isso tem escritura, tudo. Ele comprou. Mas, por uma questão de fronteira e tal, não deram. O Supremo manteve a Mambai, não deu. E mais a Matos Laranjeira ficou com o Laranjeira, tem esse nome, porque o Laranjeira era o cara que definiu os limites com o Paraguai e colocou a Matos Laranjeira dentro de Mato Grosso. Né? Então, não foi para o Paraguai, ficou aqui. O senhor, olhando a história, esse processo todo, diria que, olhando para tanto tempo que já se passou, né? O senhor diria, qual a avaliação que o senhor faz do desmembramento, os resultados para Mato Grosso do Sul? Principalmente a gente olhando Mato Grosso, né? Como Mato Grosso se desenvolveu. Que avaliação que o senhor faz do ponto de vista de alguém que estava lá naquele momento? Começa por Campo Grande. Campo Grande era uma cidade medíocre que só tinha uma rua, que era Calógeras, para ligar com o cemitério. A ferroviária para o cemitério. Porque tinha que enterrar as pessoas, né? O cemitério era ali, que foi... Ele tinha uma fazenda, a Fazenda Bandeira, então vinha até ali no cemitério, ele pegou o cemitério e doou para o município. Virou cemitério. Então, para chegar ao cemitério, sempre é longe da cidade. Só tinha Calógeras e só tinha aquela ponte. Hoje você vai para lá, tem ponte para todo lado, atravessando o rio, né? Então, eu peguei esse tempo e vi o Campo Grande pequeno, cidade do interior, porque a capital era em Cuiabá. Peguei o governo do Wilson, de prefeito, Plínio Barbosa Matias, mandei de prefeito, o Canale. O Canale foi a sede da prefeitura, hoje é do Bradesco, era na esquina da Calógera com Afonso Pena. E ao lado a Câmara e o Fórum. Era tudo emendado. Aí o Canale construiu a prefeitura onde é hoje e transferiu para lá. Era lugar ermo também. E o Canale, inclusive, perdeu algum poder político com essa construção da prefeitura. Mas do ponto de vista de desenvolvimento, o senhor acha que era esperado que os dois estados se desenvolvessem no ritmo que a história mostrou que aconteceu? Não, a gente tinha certeza que Mato Grosso do Sul, porque ser muito próximo de São Paulo, quer dizer, o desenvolvimento de São Paulo, o nosso comércio com São Paulo, as nossas trocas com São Paulo, né? E depois o Pedro, quando chega ao governo, ele cria 2 universidades. A Universidade Federal, que virou federal em Mato Grosso, e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que depois vira a Universidade Federal. Então, porque para ter poder, você tem que possuir e pensar. Né? Pensar é a universidade, a escola e tal. Então é preciso completar o ciclo. E o Pedro entendia bem disso. E foi abrindo espaço para a agricultura, para a pecuária. E também ele gostava muito de construir, né? Construiu o Parque dos Poderes. Ele era uma figura genial. Ele conseguiu dar um tom acima da média. Na época da criação, do desmembramento, havia um embate sobre o nome que o novo Estado iria receber, né? Como é que foi essa... Não, surgiram algumas ideias? O Correio do Estado, que era o pai do Antônio João, como é que era o nome dele? Ele advogava que fosse o Estado de Maracaju. Primeiro passo. Porque já anteriormente se falou nisso. Porque sempre se falava em divisão. Uhum. E quando falava em divisão, o Norte sempre dava um dinheiro para fazer uma revolução aqui, para segurar a barra. Entendeu? Então tinha que sufocar a rebelião tal, na fronteira. E a Matos Laranjeira era o ponto central. O Norte não podia perder o dinheiro da Matos Laranjeira. Sim, é uma potência a Matos Laranjeira. Potência. Então, havia sempre essa possibilidade. Eu vi Rondonópolis nascer, porque quando eu ia levar suprimentos, só tinha uma estradinha e eu dormia em Rondonópolis, onde o Rondon, quando estava fincando postes para a linha telegráfica,
ele também botou um posto. Por isso que chama Rondonópolis, que o Rondon ficou ali. E eu entrava com o caminhão e ia para uma pensão do Cuia, porque o Cuia era um caminhoneiro que fazia transporte de Cuiabá, Campo Grande, mas o ponto de onde ele trocava de caminhão era em Rondonópolis. E a pensão do Cuia. Ele botou também umas empregadas bonitas lá, então atraía todo mundo para lá. E eu sempre dormia em Rondonópolis, quando seguia para lá. Então, eu pude ver bem essas cidades nascerem como Rondonópolis e por aí afora. Depois não precisamos de cidadezinha, porque Jaciara não, porque Jaciara nasce por causa da cana. Que naquele tempo, o que se produzia lá em cima, lá em Cuiabá, era cana, era o açúcar. Não tinha mais nada. Então esse desmembramento, na sua avaliação, primeiro beneficiou o Campo Grande, que deu experimentou uma expansão muito grande como capital, né? Recebeu recursos, enfim. Não havia uma história também, Dr. Schmidt, de que com a criação o estado de Mato Grosso do Sul, esse novo estado, seria uma espécie de padrão, modelo para futuros desmembramentos, e para que fosse esse estado modelo, União bancaria com recursos para investimento, principalmente em infraestrutura. Esses recursos da União vieram efetivamente para o estado na época depois que houve o desmembramento, ou isso também ficou só na promessa? Ficou só na promessa. Depois eu conto sobre isso. Mas aqui também não era só Campo Grande. Corumbá era uma cidade também importantíssima. Sim. Né? Primeiro, fronteira com a Bolívia. Segundo, domínio das águas. Você vê que tinha o Forte Coimbra, quer dizer, o Paraguai chegou até lá, na guerra. Então tinha Forte Coimbra, que era um forte, que tem até hoje, e Corumbá virou uma cidade grande, fronteira com a Bolívia. Que depois o Juscelino fez aquela ponte que liga em cima do Rio Paraguai, que você sai de Aquidauana, Miranda, passa a ponte, Albuquerque, está lá em Corumbá. Tinha um campo de aviação, um aeroporto bom também. Eu cheguei a propor, quando eu fui deputado federal, a criação da Zona Franca de Corumbá. Porque eu achava que tinha todas as condições, tinha uma estrada boa, tinha uma infraestrutura boa, tinha gás, que vinha da Bolívia, tinha tudo. E meu líder era o Marquesan, eu estava na Arena nesse tempo. Aí tinha a Zona Franca de Manaus, mas eu estudei todas as zonas francas do mundo para criar uma Zona Franca típica, né? Sem muito problema e tal. Depois a coisa vai melhorando, mas não se querer fazer. Então o que eu arrumei, apresentei o projeto, passado uns dias, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, o parecer foi favorável, não tinha por que não ser, cumpri todos os requisitos. Aí o Marquesan era o líder do governo. E daí me chamou Schmidt, você retira aí, porque o governo não quer mais mexer com a Zona Franca. Isso aí foi aquela experiência lá, senão daqui a pouco todo lugar com a Zona Franca, isso aí é para não pagar imposto e tal, pronto. Falei, eu não retiro, você manda arquivar. Pronto. Não foi para frente. Não vai. É ZPE, né? A ZPE. Quanto tempo? Agora, essa questão voltando essa questão a gente estava perguntando aqui sobre o senhor disse que o Estado não recebeu recurso da União para criar o Estado. Não recebeu, deixa eu te contar. O Fragelli, eu disputo a eleição para deputado federal em 78. Eu e o Figueiró. Os dois, porque tem sentido o que eu vou falar. E eu lancei o Pedro para senador, que me ajudava muito. Só que o Pedro nunca tinha dinheiro. Eu tive que fazer, eu vim de uma fazenda, fiz a minha campanha dele. O Figueiró ajudou o Fragelli. O Figueiró teve 30 e poucos mil votos e o Figueiró 30 e poucos mil votos, que eram resquícios da velha UDN, que o Fragelli conhecia, mas o Figueiró não conhecia mais. O Fragelli foi deputado no Norte, foi líder, então ele se ligou ao Norte por causa da liderança.
Então ele teve que pegar o Fragelli para andar com ele no aviãozinho dele para se eleger federal. E o Fragelli teve 30 e poucos mil votos. Aí um belo dia o Golbery me chama, falou: Schmidt, você tem condição de trazer o Fragelli aqui? Isso eu nunca contei para ninguém. Eu falei: trago. Ele era meu amigo, um homem educado, culto, um dos mais cultos que eu conheci. E ele chegou lá: Fragelli, eu quero nomear o Pedro governador e você é o suplente dele, porque naquele tempo que perdia a eleição era o suplente. Você não se candidatava com suplências, porque quem perdeu é suplente. Sim. Vocês tinham, lógico, não, mas era coisa do Golbery. Uhum. Então, você é suplente do Pedro, eu estou querendo nomear o Pedro governador, porque em 82 eu vou fazer eleição. E vocês vão perder para ele. É melhor você dar 2 anos para ele, que o Fragelli falou: não pode, porque o Pedro é desonesto, o Pedro não pode. Eu não quero ser senador, porque ele assumiria a vaga. E ele era um cara espanhol, um cara terrível. Aí fomos conversando, ajudei o Golbery, falando com ele. Aí o Golbery falou: olha, eu estou dando um empréstimo de 5 bilhões de dólares, ou milhões de dólares, não lembro como é que era. É muito dinheiro. Muito dinheiro, para Mato Grosso do Sul, que é para o Estado montar sua infraestrutura. Uhum. E já está tudo arrumado. Então você vai para o Senado para me ajudar. E eu vou tirar o Pedro e pôr no governo. Ele vai ficar só 2 anos. Aí vai daqui, vai dali, aceitou. O Pedro vem para o governo, fez 2 anos, e o Pedro não queria ser senador, ele não gostava, não gosta de. E o Fragelli acabou sendo presidente da República. Sim, né? sim. Foi presidente do Senado. Sim. Ele era um homem respeitável. E ali que o Golbery falou que ia arrumar o empréstimo, como efetivamente arrumou. Mas era o Canalha, o Rachid e agora o Fragelli. Aquela briga entre senadores, porque empréstimos internacionais passam obrigatoriamente pelo Senado. Uhum. Isso é constitucional. Sim. E os 3 senadores divergentes. Pegar esse mundo de dinheiro, pôr na mão do Pedro, nós nunca mais voltamos. Olha Porque só. o Pedro sem dinheiro faz obra. Olha só. Que ele montou aquilo tudo lá sem arrumar esse dinheiro. Foi convencendo o empreiteiro que o dinheiro vinha, que não vinha, e ele foi fazendo. Então, não pode pôr esse dinheiro na mão do Pedro. Então, os 3 senadores Divergiram. Não saiu o dinheiro. O Pedro terminou o mandato, teve eleição. Dr. Wilson ganhou. Aí saiu o dinheiro para o Dr. Wilson, que não sabia, ele não tinha projeto. Ele já estava velho também. E não sabia o que fazer com aquela montanha de dinheiro. Então chegou o dinheiro do governo federal para aplicação? Empréstimo. Empréstimo, sim. Mas para pagar, não sei se alguém pagou, eu fui secretário de Fazenda, nunca paguei nada. Porque ouvi também que hoje o endividamento do Estado vem dessa época, do dinheiro que na época eles pegaram para, por exemplo, construir pavimentar a 262 de Campinas de Três Lagoas, por exemplo. Não, aí já é rodovia federal. Ah, federal, sim. Aí não teve recurso. Ela completava, você pegava aquela região de Bonito, Jardim, por lá, asfaltou aquilo tudo até Porto Murtinho, Bela Vista, desceu para Dourados. Tudo isso era para escoar o calcário para a região agrícola, que era Dourados. Então, todas aquelas estradas foram pavimentadas, tinha um objetivo. Sim. Né? Você está acompanhando, então, aqui no podcast Política de Primeira, partes importantes da história de Mato Grosso do Sul, na entrevista com o João Leite Schmidt. Eu gostaria de fazer aquele convite para você curtir esse vídeo mais uma vez, se inscrever no canal e também ativar os sinos de notificação para essa engrenagem funcionar sempre. Mudando um pouquinho dessa trajetória política
dos mandatos que o senhor citou, deputado estadual, federal, e indo para os cargos do Executivo. O senhor trabalhou como secretário de Justiça, Casa Civil, Secretaria de Fazenda. E como é que foi esses governos em construção de Mato Grosso do Sul ainda, né? Como é que foi trabalhar com essas diferentes lideranças naquela época? Tudo por fazer? Tudo por fazer. Eu vou te dar um exemplo. O Dr. Marcelo Miranda tinha completado a BR-262 com recursos do Estado, porque a União não mandava. Então, ele tinha que chegar em Rio Pardo até a outra e tal, e para chegar em Três Lagoas, pelo menos para interligar a capital às cidades importantes. Chegou em Três Lagoas, você está em São Paulo. E a estrada principal que eu queria que ele fizesse era... Como é que chama a estação que vem depois de Rio Pardo? Água Clara. Água Clara. Água Clara. Eu queria fazer Água Clara Paranaíba, que era um sertão. Sertão. Estrada que ninguém ia fazer. Aí eu falei, eu vou fazer isso aí. Eu era secretário da Fazenda, eu vou fazer, mas não tem dinheiro, o tesouro não... Né? Aí eu inventei um carnê. Porque o que acontecia? Você tinha aqui só um gado. E o gado era isento de ICMS. Lá na frente que eu pensei no Fundersul. No governo do Zeca. No governo do Zeca, para dar sustentação ao governo do Zeca, porque não podia pagar ICMS, era livre. Mas o Fundersul, o cara acabava pagando porque, né, não era imposto, porque o cara pagava se queria. Por isso que deu certo. Paga se quiser, se não quiser, paga ICMS. Como o Fundersul era menor, o cara pagava o Fundersul. Então deu certo. E eu então montei uma outra parte, que eu falei, mas onde é que está indo esse gado? Porque você só recebe ICMS quando o gado passa a fronteira, que vai para São Paulo, morria do lado de lá. Aqui o Frima já nem abatia mais, que era o frigorífico que tinha aqui. Então o gado ia todo para São Paulo. E ali passava o gado, do outro lado você recebia o ICMS. Então, era uma coisa fantástica, você não recebia nada. Ficava cuidando de frigorífico do lado de lá e aquela corrupção danada, tinha que mudar. E eu então visitei, mandei visitar, tinha 100 caras que no governo do Arri ele criou, mas nunca nomeou, 100 agentes fazendários. E eu nomeei os 100 agentes fazendários. Mandei percorrer o estado inteiro, tudo quanto é açougue. Você chega aqui em Campo Grande, quantos açougues matam gado aqui que não pagam, e no lugar nenhum paga isso aí. Eu tirava pela minha cidade. Tinha o açougueiro era José Marques. Zé, quantas vacas? 10. Quanto você paga? 0. Então, achei que ali era o nicho, com aquele dinheiro eu faria essa estrada. Então, mandei correr todo mundo, fixei. Por exemplo, ele estava pagando 10, ele matava 10, pagava sobre 5. Emitia um carnê e ele, todo mês, emitia carnê para todo mundo. Dinheiro era lá. E esse dinheiro eu separei do tesouro. Esse dinheiro era um fundo para fazer essa estrada que vai até Paranaíba. Sai, tem uma rotatória aí em Água Clara, né? Vai à esquerda, né? Vai embora. É um trecho longo ali, hein? Longo, é uma estrada muito interessante. Vamos falar um pouco sobre a eleição de 98? Agora a gente ia dar um salto, né? Porque o senhor, os elementos que o senhor traz da história aqui são muito interessantes. Se a gente pudesse, a gente ficava aí um tempão, né? É muito interessante. Mas tem muita coisa para conversar também sobre a política recente, começando com a eleição de 98. Tem uma história aqui sobre isso. O deputado Dagoberto Nogueira, esteve aqui um mês atrás, mais ou menos, e falando um pouco sobre essa eleição de 98, ele estava contando que, então, na época, deputado estadual Zeca do PT, ele tinha a pretensão de disputar uma vaga para a Câmara Federal. E que um dia o senhor chamou ele, conversou e falou, não, agora vamos tentar, por que não busca o governo do estado?
E isso onde que articulou toda a chapa para viabilizar uma chapa, né? Porque naquela época o PT tinha uma cara assim, muito dura, de esquerda mais radical, né? E como que foi essa história do Schmidt? O senhor Dos convenceu bastidores. mesmo, o senhor convenceu mesmo o Zeca a ser candidato a governador? Não é que convenci, conversei com o Zeca, porque o Zeca é meu amigo até hoje, né? Íntimo, da gente trocar ideias. De vez em quando eu almoço com ele, tem meu vizinho de porta. Então, mantivemos essa confiança. E ele sabia que eu também não queria tirá-lo só para o Dagoberto ganhar. Eu falei, não, você vai ser candidato a governador. Mas não tem dinheiro. Eu falei, por isso que nós vamos ganhar. Não preocupa. O necessário nós vamos ter. E o Wander, que era muito amigo dele, era o chefe de gabinete dele. Uhum. Atendia no meu escritório. Eu tinha um escritório de advocacia. E ainda mantive, né? Aí é política demais. Já fiz o Franco virar deputado, da Dagoberto também. Que o escritório foi perdendo a característica jurídica virando política. Aí eu acertei, não, o dinheiro eu arrumo. Bom, o Pedro era candidato ao governo também. Favorito na época. Favorito. O cara que ia ganhar disparado. O Zeca tinha um, dois, três, por aí. Mas o Baixa era o cara que era o candidato do Wilson. Sim, com a máquina. Com a máquina, o cara que ia ganhar na pesquisa, comprava a pesquisa também e aquela coisa que você tem que fazer para ganhar a eleição. E o Pedro me chama, Schmidt, você tem que fazer o Zeca me apoiar no segundo turno. Eu vou para o segundo turno. Mas se o PT não me apoiar, PT não, você, PDT e tal, eu ganho a eleição. Falei, tudo bem, Pedro, eu posso fazer isso, mas eu preciso convencer as pessoas que nós temos esse compromisso. Quanto você quer? Aí eu disse o quanto eu precisava. Da campanha do Zeca. Para a campanha do Zeca. E com esse dinheiro, o Zeca foi para o segundo turno e o Pedro não foi. Não foi. Aí, o Pedro continuou meu amigo. Não gostou muito, mas continuou meu amigo. Aí, 5 horas da manhã, ele bate na minha casa. Ele já era acostumado, ele acorda muito cedo. A gente conversava muito. Aí ele falou, Schmidt, eu vou apoiar o Zeca. Mas ele tem que me devolver O empréstimo. o que eu dei para ele, porra. Aí chamei o Zeca falou, não tem problema. Eu devolvo. Com acréscimo ainda. Resumo da obra, não devolveu até hoje. Mas o Pedro fez uma carta assinada, apoiando o Zeca, dando as razões e apoiando o Zeca. E eu mandei essa carta para o Valdir Guerra, lá em Dourados. Você nem se vive ainda. E ele publicou no jornal Progresso a carta. Eu também esparramei a carta para tudo quanto é canto, né? E Pedro apoiando e tal. O Zeca não queria achar, o PT não gostava do Pedro, o apoio do Pedro não era relevante. Eu falei, Zeca, eleição, um voto faz diferença, rapaz. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Tá bom, o Zeca ganhou. Ali tinha o Baixa, candidato apoiado pelo governo, tinha o Pedro, que estava bem nas pesquisas, eu acho que na época estava liderando as pesquisas, e o Zeca lá, bem mais atrás. Foi uma surpresa, primeiro, ele ter ido para o segundo turno com 2 políticos, vamos dizer assim, muito fortes na época. Foi uma surpresa? O que você acha que aconteceu ali? O problema é o seguinte, esse pessoal não cumpre o que combina. E eu cumpri. Todos os candidatos nossos, aquele dinheiro que o Pedro deu, eu reuni todo mundo e partilhei. Porque a eleição parlamentar era antes. Sim. O cara se elegeu, não quer saber mais se tem candidato a governador ou não. Eu segurei todo mundo um pouquinho de dinheiro para cada um. Então, todo mundo em campanha para o Zeca.
E os outros foram deixando, por exemplo, figuras como Nelson Trade e outros, que eram pedristas, acabaram acertando com o André, que era prefeito, para apoiar o Baixa, porque o André tinha recursos. Então, você vai perdendo gente também. Na campanha, ao longo da campanha, né? No final da campanha. Na reta final. Na reta final. Então, reta final da campanha. Aquilo também fez o nosso povo, né? E o Zeca, no final, ele faz um discurso que ele tinha que... Porque chamava o Zeca de comunista, o Zeca não tinha religião, tudo quanto era defeito, põe no Zeca. E eu conversei com ele, muito. E disse a ele, não, você vai citar um texto de Paulo. Você vai encerrar sua fala na televisão, que era o último, era o debate. Você vai encerrar com a carta de Paulo a Timóteo. Que o Paulo foi preso, torturado, massacrado, tudo porque tinha fé. E para quem mexe com Bíblia, com religião, o Paulo é esse exemplo do sacrifício eterno. E eu falei, você vai dizer o seguinte, olha, eu sou como Paulo, que escreveu a Timóteo dizendo o seguinte, olha, eu estou no fim da carreira, mas cumpri o meu dever, todas as etapas, e guardei a fé. Fechou com isso. Naquele momento ele virava católico, crente, protestante, espírita, e guardei a fé. Eu preparei bem. E ele ganhou a eleição. Aquilo... o senhor tem alguma lembrança do Schmidt? Inclusive o Zeca esteve aqui com a gente, ele também relembrou o debate em primeiro turno aqui na TV Morena, que ele acredita que foi muito importante para a virada dele, porque ele saiu muito bem no embate com Baixa e com Pedro. O senhor deve ter acompanhado esse debate. Que tinha uma marca do endividamento do Estado naquela época também muito discutido, né, o endividamento e tal, e ele disse ter combatido isso também. Ele combateu e fez uma pergunta, né, porque era o debate. Sim, isso. Afinal, quem é que é responsável pelo endividamento do Estado? Sim. O senhor, doutor Pedro, ou o doutor Wilson, representado pelo Baixa, que é candidato dele. E o Pedro não tinha que falar. E o Pedro era um homem simples também. O Pedro falou, eu e ele que endividamos o Estado. Foi exatamente isso que Zeca citou. O senhor, PDT, base daquele governo, tinha o vice como Moacir Coll também, né? O senhor teve uma participação ativa no governo, Zeca? Não. O senhor considera? Não. Teve? Não, eu nem procurei, porque para mim o que interessava era romper com a elite. Era criar um novo momento para o Estado. Eu já tinha participado de tudo. Era só fazer um arranjo ali, o Zeca também não... Né? Então eu queria romper com a elite que dominava o Estado. Eu não ia depois pedir emprego para o Zeca. O Zeca convidou o Moacir Coll para ser secretário de produção. Foi um bom secretário, ele era um homem preparado. E o Franklin para a segurança pública. Pronto. O senhor foi convidado, ou foi ventilado, que o senhor poderia ocupar, já que foi titular em outras pastas, no outro governo, de fazer também parte desse governo do Zeca, ou isso não foi cogitado? Não, mas eu nem aceitaria, nem isso não já era para... Eu liderava porque eu não queria para mim. Quando se lidera, é para os outros. Passando um salto ainda mais expressivo, a eleição de 2018, o juiz Odilon, do PDT, foi candidato, chegou ao segundo turno, e numa participação aqui também no podcast Política de Primeira, neste espaço, ele sinalizou que o partido o traiu, ou seja, na hora do vamos ver, o partido tirou a sua estrutura de apoiá-lo, né? Isso teria prejudicado. Como é que o senhor avalia esse embate mais recente? O PT chegando ao segundo turno de uma eleição ao governo
e essa avaliação do juiz Odilon? Na época, ele era juiz federal. Aposentado. Não, quando eu conheci quando ele, era juiz conheceu. federal. Aí ele se aposenta e ele era muito amigo do Jamil Nami, que todo mundo conhece. Amigo de frequentar as casas ali e tal. E quem me pediu para ajudá-lo foi o seu Jamil Nami, que era meu amigo também. Aí conversei com ele, só quer tá bom, tem que fazer algumas mudanças aí. Aí comecei a ajudar, principalmente a tentar dar um discurso para ele. Mas ele queria continuar contando umas histórias, e aquilo ia perdendo voto. Cada reunião, menos gente, menos gente. Quando chegou no final, que ele poderia ganhar, porque ele era novidade, então nós fazíamos uma campanha também fora dele, né? Aí ele me chamou, eu e o Dagoberto, lá no escritório, que era meu. E falou, quero dizer para vocês que eu não preciso mais de vocês estão dispensados da minha campanha. Tudo bem. E eu votei nele, quer dizer, não votei nele, o Dagoberto votou nele, então não ia sair fazendo, cara, não sou disso, tinha que manter a coerência. Não podia, continuei apoiando. Não fazia mais campanha, mas aonde eu ia perguntar, não, meu candidato é o Odilon. E ele acabou ganhando a eleição, até porque o partido, o Lupe, eu era o presidente aqui, o Lupe tinha que falar comigo, como falou. Ele manda 500 mil para ele, e mandou 500 mil para ele na reta final. Não é que o partido não ajudou. Teve ajuda. Teve ajuda. Foi 500 mil reais que o Lupe mandou para ele. Em segundo turno. No segundo turno. Mas por que o senhor considera que ele perdeu a eleição? Ele perdeu a eleição porque na reta final o Azambuja gastou dinheiro. E o Odilon não tinha mais nada. E foi perdendo os amigos assim que poderiam ajudá-lo, né? E o PMDB também não deu a ele o que pensava que ia dar. Então, ele perdeu. O senhor se arrepende, depois desse episódio, de ter dado a legenda para ele disputar o governo? Ou isso... Não, porque política é uma coisa dinâmica. O momento era aquele, né? O momento era aquele. Eu uma vez escrevi uma nota dizendo o seguinte, que o PDT, como toda casa, tem porta para o cara entrar e para o cara sair. Ele entrou e saiu. O senhor está no PDT até hoje? Até hoje. Como é que o senhor avalia o cenário do seu partido aqui em Mato Grosso do Sul? Esse partido que já teve essa trajetória aqui em Mato Grosso do Sul, como é que o senhor avalia a situação atual? Inclusive pensando na eleição do ano que vem. Bom, eu quero dizer que eu sou filiado do PDT, nunca me desfiliei, porque eu fui brisolista no Rio de Janeiro. Teve na comício do Jango? Tive no comício do Jango. Não, e quando o Brizola deixou o Rio Grande do Sul, que ele era governador, ele, naquele tempo, podia. Ele disputou a Câmara Federal no Rio de Janeiro. Sim. E eu organizei a campanha do Brizola no Rio de Janeiro. Então ficamos ligados. E o Lupe, que é presidente do partido, era o jornaleiro que tinha uma banca embaixo do apartamento do Brizola. E o Brizola descia, falava com ele, pedia para ele buscar o jornal de Porto Alegre para ele todo dia. E ele fez um canal, ficou amigo do Brizola. Essa é a relação dele com o Brizola. E o meu problema era mais ideológico, não tem nada a ver com... E o Brizola era um homem excepcional, dessas figuras que dificilmente, né? Você vê o cara vira governador do Rio Grande do Sul e enfrenta a ditadura, dá posse a João Goulart. Porque ele não enfrentou, ele enfrentou o exército, a marinha e a aeronáutica, que iam bombardear o palácio dele. Você vai ver a história aí, você vê que ele ia para a rádio e falava com o Brasil inteiro. E aquilo garantiu a posse do Jango. E o Jango, né, depois fez o plebiscito. O povo disse para o Jango ficar.
o Jango era vice, então havia aquela... Ele então convoca um plebiscito, o povo vota não, mas não sai. E o Jango ficou com o plebiscito, ele se sentiu muito forte. E começou a fazer uma política mais agressiva, porque agora ele tinha apoio, né, popular e tal. E o Carlos Lacerda, que era um demolidor de presidentes, começou uma campanha contra ele também. Ele tinha um jornal, a Tribuna da Imprensa, fez com Getúlio diariamente. O Brizola era uma figura, o Lacerda era uma figura também. Doutor, E aí tudo isso o senhor falando do PDT, de estar no PDT, né? Eu não olhar saí o do PDT PDT, mas eu não frequento mais, eu não tenho cargo nenhum. Eu sou pedetista, só. Não vou mais lá, não sei o que decidem, não participo de reuniões do PDT. Mas como o partido está hoje e as aspirações pelo que o senhor acompanha de fora, como é que o senhor avalia? O PDT realmente... Podia estar melhor? Podia estar melhor? Podia estar pior? Não, o problema é o Lupe, é um cara atrelado ao governo. O Lupe é ministro da Previdência Social. Então ele tem que apoiar o candidato Lula. Quem que aqui... A sequência é essa. O PDT aqui vai apoiar o candidato que o Lupe mandar, que é ligado ao PT. O PT deve ter candidato. Você entendeu? Sim. Eu vou, essa questão do apoio do PDT ao PT, isso me remete a uma outra questão aqui. Como o senhor avalia a ida do deputado Fábio Tradi para o PT? Há uma possibilidade aí de se lançar candidato ao governo do Estado? O senhor que já teve tantas vivências nesse meio político, como o senhor avalia? Isso é factível? Isso é... Se o senhor pudesse... A política tem momentos que aceitam novidades, outros não. Uma cultura muito consolidada, né? Mas como nós estamos na época de mudanças, estamos fazendo mudanças, a presença de um jovem advogado, jurista, que é um homem culto, foi um deputado federal muito requisitado, até pela própria Câmara, né? Então é muito preparado. Mas ele é um homem que faz política de esquerda, hoje ele está no PT. E creio que será candidato a governador. E se ele for candidato a governador, eu pessoalmente vou ajudá-lo. Não tem influência, porque ele é do PT, no PDT eu também não tenho, mas eu vou ajudá-lo. O senhor acha que hoje a direita, não só aqui, mas em nível Brasil, ela tem a direita e a extrema direita, vamos dizer assim, nesse campo, existem muitos grupos dentro que não se combinam entre eles, né? Aqui também está acontecendo isso, né? Ao mesmo tempo que nós temos um candidato já anunciado à reeleição, que é o Riedel, o deputado Marcos Polon, que é do PL, já disse aqui mesmo, eu vou ser candidato ao governo também. Isso acaba... Como você avalia essa... Não, mas é bom que seja. Eu vou te fazer só uma retrospectiva histórica. Quando houve a reforma política, os militares criaram dois partidos, a Arena e MDB. O MDB seria a escória. Quem não tiver emprego, cargo, função, vai para o MDB. Mas criou a sublegenda. Porque na Arena eles não conseguiam pôr todo mundo junto. Porque só um era candidato ao Senado, só um era... Então eles inventaram a sublegenda. Até 3. Então você lançava um candidato e mais 3 na sublegenda. Somado aquilo tudo, ganhava a eleição, sempre. Depois é que as coisas foram mudando. Então, na atualidade,
a direita e a esquerda. A esquerda ela é mais ideológica, né? Tem um rumo ideológico. Mas a direita ela é muito fragmentária. Você tem que atender interesses da direita. Quando você não atende, ela não vota. Então, isso é normal. Agora, nesse momento em que se coloca tanto este debate ou este cenário que muitos consideram um debate polarizado ou ambiente político polarizado, muitos eu já ouvi a avaliação, inclusive aqui também, que é um ambiente mais politizado, as pessoas têm mais consciência política, então eu já ouvi diversas avaliações sobre esse momento. Eu queria ouvir a avaliação do senhor, de um personagem que percorreu essa trajetória política de Mato Grosso do Sul em diferentes momentos. Como é que o senhor vê esse momento em que se debate ou você é direita, ou você é esquerda, ou você acredita nisso, ou você acredita aquilo, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula? Qual que é a sua avaliação do senhor? O senhor já viveu um período, exemplo de um período assim tão polarizado em que estão dividindo famílias, dividindo amizades, porque um votou no... O pessoal já prefere não falar de política no churrasco de domingo. Eu já vivi, porque você sabe que no interior, a moça, que era da família da UDN, não casava com um homem da família do PSD. As famílias não deixavam. Já houve históricos assim. Né? Então, isso é lá de trás. E, claro, que isso é cultural. Você vai evoluindo, vai evoluindo. Eu acredito o seguinte, a direita, é claro, ela vai se dividir, como a esquerda também. Porque o Fábio não é um PT genuíno. Ele é trade. E a família trade, historicamente, foi contra o PT. Agora, o Fábio é trade, Fábio trade. Será que ele une a família? Não vai unir, porque são pretensões diferentes. Sim. Né? Mas isso não tira dele também a qualidade de ser um político moderno, né? Aspiração nova, que o povo está querendo e tal. Então eu acho que o embate, como é o Riedel que está no governo, e o Riedel tem que se valer da máquina, né? Mas você chega no município, se o prefeito está mal, ninguém vai votar no candidato do Riedel. Porque chapa oficial, chapa branca é problema, só com dinheiro. E o outro não, o cara vota, eu não gosto do Riedel, voto no trade. Não gosto de fulano, voto no trade. Além dos votos que ele vai ter mesmo, né? Mas é assim que funciona. Vai ser uma eleição disputada. Muito disputada. Esse ambiente mais polarizado, assim, o senhor imagina que leva um tempo ainda para se distensionar pela vivência que o senhor tem? Eu acho que é eleição de 2 turnos, né? Eleição de 2 turnos. Sim. Aí, sendo eleição de 2 turnos, eu acho que fica muito difícil você definir. Segundo turno, doutor Schmidt, é sempre uma nova eleição, né? Sempre uma nova eleição. Mas quem está no poder leva vantagem. Leva vantagem, né? O episódio de hoje... Mais de uma hora de conversa aqui. Mais de uma hora de conversa aqui com o João Leite Schmidt, um dos personagens históricos da política sul-mato-grossense, uma carreira formada ainda em Mato Grosso I, iniciada, como ele contou aqui. Aqui a gente agradece a entrevista, a presença. Muito obrigado e até uma próxima, senhor João. Até uma próxima. Espero que tenha. Doutor Schmidt, vamos torcer para que tenha. Ano que vem é ano eleitoral, né? Ano eleitoral. Então, muito obrigado pelo convite e pela tranquilidade com que decorreu essa conversa nossa, né? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito agradável. Posso me retirar? Muito obrigado. Viu? A gente aqui. só vai encerrar aqui, senhor João, para dizer o seguinte, agradecer mais uma vez a sua companhia, pela audiência neste episódio, pedindo para você curtir este vídeo, para você se inscrever no nosso canal Política de Primeira, que você reveja todos os episódios também que estão disponíveis no YouTube
do Primeira Página, também no portal. E se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Eu te espero no próximo episódio. Até lá. É só acessar o